sejam bem-vindos ao 9º episódio do podcast Produtividade Consciente. Hoje estou à conversa com o meu amigo Vítor Agostinho. Olá Vítor, como estás? Bom dia. Bem, felizmente espero que estejam também todos bem com esta pandemia e que esteja tudo confinado, como é óbvio. Esperemos que sim, e por isso é que estamos a fazer mais este podcast para as pessoas ouvirem em casa. O Vítor tem uma profissão muito interessante. O Vítor é inspetor da Polícia Judiciária. Vítor, és inspetor da Polícia Judiciária há quantos anos? Bom, faz este ano 36 anos que entrei para a Polícia Judiciária, no longínquo ano de 1985. E, portanto, é um emprego muito absorvente, é uma profissão desgastante e pronto, é assim, fazer o melhor possível para ajudar quem necessita. Olha, quais são as tuas responsabilidades mais recentes na Polícia Judiciária? Bom, eu estive a chefiar a equipa técnica de investigação digital. É uma equipa que está inserida na unidade de cibercrime da Polícia Judiciária e somos compostos por 4 pessoas e tudo o que a tecnologia nos leva para ajudar ou a ilibar ou a condenar alguém, nós estamos lá no pico da onda. Somos assim um tipo de um CSI à portuguesa. E era aquilo que eu te estava a dizer antes de nós começarmos aqui a nossa conversa gravada. Ser inspetor da Polícia Judiciária, de uma polícia de investigação, é uma profissão que tem um certo glamour muito fruto de todas as séries e todos os filmes que existem de Hollywood. Na prática isto é um bocadinho diferente, não é? É assim, honestamente, esse glamour existe e continuará a existir enquanto nos métodos que nós usamos, e só queria aqui separar em relação ao que é a realidade do que é a ficção. Muitos jovens hoje candidatam-se a determinados cursos na natureza forense, muito influenciados pelo que vêm nas séries. Eu até só aqui à lista de conversa, a minha mulher diz que nós na Polícia Judiciária somos os incompetentes, porque nas séries em 20 minutos eles resolucionam 3 homicídios e, portanto, nós aqui muitas das vezes, num dos casos que eu tive, demorámos 7 anos a resolver o caso. Claro, eram 4 ou 5 temporadas de uma série, não? Exatamente. Portanto, é assim, na realidade, algumas das técnicas são verdadeiras, que se vê nas séries, outras são muito fantasiadas, como certamente perceberão. Gostávamos nós de ter todas as ferramentas, todas as bases de dados que aparecem, cores de carros, pneus, rastros de pneus, etc. Mas, na maioria e das técnicas, elas estão corretas, são métodos científicos, não é? Portanto, que nós temos de aplicar para atingir os nossos resultados e para levar à justiça quem prevaricou. Olha, e só uma pergunta para os nossos ouvintes perceberem assim um bocadinho a diferença da ficção da realidade. Nos filmes, quando os protagonistas pegam numa impressão digital e metem na base de dados, aquilo normalmente tem ali um take de 4 ou 5 segundos e encontram o suspeito quando ele está na base de dados. Na realidade, quanto tempo é que demora a encontrar e identificar uma impressão digital, se essa é uma informação que possa ser partilhada? Não sem problema nenhum. Se estiver no sistema, como referiste bem, demora 4 ou 5 segundos. O problema é a largura das bases de dados que nós encontramos. Portanto, como sabem, a recolha de vestígios no passado podia ser feita. Hoje, legalmente, só os arguidos nos inquéritos é que podem ser resenhados. Portanto, não podemos resenhar qualquer pessoa, como nós chamamos, a resenha é a recolha da impressão digital, e hoje, sim, também temos os DNAs, também temos isso, mas lá está, se a pessoa não fizer parte mesmo que tenha cometido outros ilícitos anteriormente, desde que não consta a base de dados, vai ser muito difícil atingir o objetivo. É claro que aquilo que é um pouco fantasioso, como eu referi, é exatamente o espectro, a largura das bases de dados, porque nós vemos aí algumas séries, se são militares, têm impressões digitais porque vão para determinadas ações e eles têm de dar isso.
Enfim, nós, no passado, se tínhamos um acidente, íamos ao Instituto de Medicina Legal, éramos resenhados, isso hoje também já não é feito dessa maneira assim, porque podemos ser intervenientes num acidente e não temos que ser resenhados, porque não somos suspeitos de nada, e todas essas questões estão sempre para prejudicar, enfim, não é o termo, mas assim, para negativos na polícia. Portanto, a polícia, se não consegue fazer nada, não consegue fazer omeletes sem ovos. Porque aquela impressão digital que nós tiramos quando é para o cartão de cidadão não serve. Exatamente. Portanto, é assim, serve. Em casos de desempate, serve. Nós, se em casos graves, podemos usar a do cartão de cidadão. Com autorização judicial, como é óbvio. Claro. Olha, e como é que é o dia-a-dia, como é que é assim o início do dia de um inspetor da Polícia Judiciária? Bom, depende. Tem diversas questões associadas. Habitualmente começa bem, como eu te disse há pouco, nunca sabemos como é que termina. Porque se houver um caso, uma emergência, nós temos de fazer uma atuação, temos serviços de prevenção e muitas das vezes esse serviço de prevenção, que é na primeira linha para tentar resolver alguma questão, o que fazem é pedir apoio. Portanto, por exemplo, à equipa técnica de investigação digital, a técnicos do laboratório de polícia científica, a técnicos, imaginemos, do laboratório, mas, por exemplo, da área da balística, de recolha de vestígios de DNAs, etc. E algumas questões que se vê hoje aí em casos recentes, em que vêem colegas meus, nomeadamente nos homicídios, vestidos de um fatinho branco, para a recolha de vestígios e, portanto, o fatinho branco é para não contaminar a cena do crime, etc. Portanto, muitas das vezes leva a que, ao fim de algumas horas, nós possamos regressar. Noutros casos, e dada a sua gravidade, nomeadamente os crimes contra as pessoas, basicamente aí, não quer dizer que noutros casos, por exemplo, como o cibercrime também não aconteça, tenha envolvimento de pornografia de menores e etc, uma panóplia muito grande, nós nunca sabemos como termina porque temos de seguir o fio e muitas das vezes é prejudicial se nós fizermos uma interrupção para descansar. Ok? Claro. E há tempo para as refeições, pelo menos? Às vezes sim, outras vezes não. Não, esse é um dos problemas que nós também temos, porque vou-te dizer, lá está, cada caso é um caso. Eu há dias pediram para fazer aí a Polícia Judiciária fez recentemente 75 anos e eu fiz um textozinho sobre um caso que tive há muitos anos na área económica ou financeira. Eu chamei-lhe as ovelhas motorizadas. Portanto, eram sempre as mesmas ovelhas, tinha a ver com fraude na obtenção de subsídios e andavam de caminhão de uma propriedade para a outra. E isso também me valeu que eu pudesse conhecer muitos restaurantes, nomeadamente no Alentejo. Aí nós tínhamos um período de tempo, os pastores recolhiam e a gente não podia continuar a trabalhar e então íamos para um repasto e que era sempre bom. Também há casos interessantes de serem investigados, não é? Exatamente, por isso é que eu digo, cada caso é um caso, mas também já tive outras situações. Hoje, com a minha idade, que eu tenho 60 anos, não conseguia fazê-lo, mas eu no início da minha carreira, com outros colegas, éramos duas equipas, duas brigadas de 10 pessoas, tivemos 5 dias e 4 noites sem dormir, atrás de um gangue colombiano que traficava estupefacientes aqui na zona do Estoril, Cascais, e portanto que levou à sua detenção e 80 quilos de cocaína. Hoje, lá está, é a tal questão, se nós abrandássemos, dizes-me assim, mas não dormiste? Epá, dormitei no carro, mas eu estava no carro, não estava na minha cama, não estava... Sim, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Mas é assim, cada caso é um caso e não temos, a Polícia Judiciária não tem meios para dizer assim, olha, agora entra outra unidade, estes vão descansar. Infelizmente era bom que assim fosse, mas infelizmente não é possível. Olha, e que ferramentas, aplicações, software, ainda para mais tu estavas na área do cibercrime, quais é que são assim aquelas conhecidas do público que tu utilizavas para gerir o teu dia-a-dia? Olha, o calendário do Outlook, com a partilha do calendário, é essencial, sobretudo quando temos de programar deslocações para fora da área de Lisboa. Portanto, grande parte como perceberão, nós não somos um país grande. Só para terem uma ideia,
uma vez, eu e a equipa em que eu estava integrado, fomos Lisboa-Porto 3 vezes num dia. Portanto, o Outlook é fundamental para preparar as deslocações para fora, porque há ou interrogatórios ou há inquirições de testemunhas e, portanto, nós temos um mecanismo que é podemos pedir a outras autoridades, GNR, PSP, para o fazer, mas dada a gravidade das nossas investigações, honestamente, fazemos quando é estritamente necessário, mas o que nós fazemos é vamos aos locais, preparamos as coisas, o número de pessoas e mandamos e notificamos para ir para o tribunal ou para a autoridade competente local e fazer essa pesquisa de fazer essas diligências assim. E além do Outlook, há assim alguma ferramenta mais... Não, recentemente, eu digo recentemente, estamos a falar 95 para a frente, sobretudo o Word, o Excel, fundamental, e o Access também, ainda se usa bastante. De resto, são ferramentas internas, nomeadamente no que diz respeito a ferramentas de cooperação internacional, da Europol, da Interpol, mas nem sequer tem expressão externa, isto porque estar aqui a dizer o nome das aplicações. Sim, não vale a pena. Não vale a pena, mas para tornar, por exemplo, mais rápido, nomeadamente a nível da Europol, é um género de um Outlook que foi desenhado internamente, eu fiz parte dessa equipa, que qualquer Estado-membro envolvido, como vocês, a cooperação internacional, nós podemos pedir ajuda, mas basicamente ela assenta da necessidade de partilhar informação com a Europol com mais dois ou mais Estados-membros, e a partir dessa questão e dessa situação nós conseguimos que todos os participantes nessa investigação tenham informação em simultâneo. Ótimo. E como é que é a tua mesa de trabalho? Muito complicada. Arrumada, mas muito complicada. Há assim algum objeto mais estranho que esteja em cima da tua mesa de trabalho? Não, é assim, muitos computadores, muitos sistemas abertos e depois aquela ferramenta que é mandatória, mas que essa faz parte e é-nos distribuída quando nós entramos e temos de entregar quando saímos, que é a pistola, não é? As algemas também temos e pronto, isso faz parte do dia-a-dia com que nós nos deslocamos, faz parte, é como se fosse quase a nossa carteira. De resto, de outras aplicações, honestamente, no caso do cibercrime, muitos interfaces para ligar a muitos dispositivos, uma técnica de laboratório de preservar e manter tudo o mais arrumado possível, muitos dispositivos que o diretor não gosta muito porque são muito dispendiosos e nós queremos sempre mais, porque os casos têm aumentado exponencialmente e, como tu sabes, fazer um backup de um telemóvel pode demorar entre 2 a vários dias, 2 horas a vários dias. Portanto, às vezes nós queremos sempre mais equipe e dizem que a gente queremos sempre mais brinquedos, mas não é bem assim, não é? Claro. Olha, e como é que é? Há assim alguma dica de produtividade que te ajuda a organizar o dia ou a planear o dia e que eventualmente já tenhas até partilhado com outros colegas? Olha, sabes que isso depende de pessoa para pessoa e por acaso os polícias não são, na maioria dos casos, não são muito organizados. O que eu desenvolvi foi a partilha de calendários. Utilizo uma das features do Outlook, que é a partilha de calendários. A equipa toda tem acesso àquele calendário. E o que nós tentamos fazer é maximizar. Se eu tenho uma deslocação para a localidade A, e há pessoas que têm na mesma área geográfica, o que nós tentamos é fazer as coisas, reunir-nos, ver a que horas e se conseguirmos priorizar quem é que tem de fazer a diligência primeiro, se há compatibilidades ou procurar compatibilidades também de calendários, ok? E ver como é que nós conseguimos reajustar. Isto porquê? Porque os recursos, como não são muitos,
E nós também, sendo poucos, quanto mais trabalho fizermos, se eu vou para o Porto, todo o trabalho que houver no Porto eu tenho de tentar sincronizar entre 2 a 3 intervenientes. Uma coisa também aqui que queria deixar aqui explicado é assim: nós na Polícia Judiciária habitualmente nunca trabalhamos sozinhos. Só pontos por exemplo, se eu tiver de ir a um tribunal, eu posso ir sozinho, não preciso de levar ninguém. Habitualmente nós usamos sempre companhia. Não é porque tenhamos algum medo de andar sozinhos, é também por uma questão de segurança, e como sabem, se alguém disser que eu lhe fiz mal, eu pelo menos tenho um colega que estava comigo, e a questão desse ato é muito comum e estamos muito sujeitos a essa situação, que é de se poder ser, enfim, nós próprios vítimas de algumas situações. Temos o caso correto, que eu nem quero falar nele, do que aconteceu no CEF, portanto, sim, no aeroporto, e é exatamente evitar isso. Portanto, nós temos de estar, nós também, apesar de sermos ajudarmos na aplicação da justiça, nós também podemos ser vítima disso e de pessoas sem escrúpulos, e temos de evitar isso. Portanto, claro, nós andamos sempre juntos. As séries é que eles andam sozinhos, as séries até põem técnicos de laboratório forense a fazer trabalho de inspetor, portanto, isso também, e nem do que eu conheço, nem nos Estados Unidos é assim, mas pronto. Por isso é que aquilo se chama ficção, não é, Vítor? Exatamente. Olha, agora outra pergunta assim um bocadinho mais tricky. Numa longa carreira como a tua, olhando para trás, o que é que tu podes ver assim como um erro que tu possas ter cometido? Não um erro profissional, mas assim um erro na gestão da carreira, ou assim um erro. E mais importante do que o erro é como é que tu lidaste com esse erro? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Um erro que eu cometi, sim. Estávamos em 1993. As carreiras estavam congeladas e foram abertas. Eu tinha... 93, não. Desculpa. 98. E eu tinha a minha filha com 13 anos. E eu podia ter progredido na carreira para subir da carreira. E eu, que habitualmente, já agora também aproveito para dizer, os inspectores, a carreira de investigação criminal da Polícia Judiciária, enfim, dos técnicos todos também, sem exceção, portanto, nós temos uma base de 95% de divórcios, ok? Portanto, 95%. 95%. Não é o meu caso. Atenção que eu estou nos 5%. Parabéns, estás nos 5%. Não, é assim, não é só parabéns a mim, acho que é também parabéns à família. Porque, por exemplo, no preciso muita paciência, não? Eu não estive presente. Eu estava numa unidade de estupefacientes, é aquela situação que tu dizes como é que é o meu dia, foi a tal situação dos 5 dias e 4 noites, uma das, com muitas viagens pelo país, portanto a minha família sofreu bastante. E eu, nessa altura, eu disse, olha, eu não vou agora para a promoção, daí para a frente fechar os concursos, e eu estou numa situação equivalente à de inspetor-chefe, mas não tenho a formação de inspetor-chefe. Deram-me esse cargo porque eu estava a chefiar. Portanto, o inspetor-chefe e o inspetor têm a ver que o inspetor-chefe é órgão de polícia criminal, pode prender pessoas. O inspetor tem de apresentar ao seu superior hierárquico a pessoa para ela ser detida. Portanto, é uma questão legal. Eu, neste momento, apesar de eu ser inspetor, foi-me dado pela direção, eu sou aquilo que eles chamam um inspetor a chefiar. Seja como for. Portanto, isto para dizer, e para não me esquecer da pergunta, o meu grande arrependimento foi não me ter candidatado na altura. Isto porque, associado a esta situação, os piores classificados são obrigados a fazer aquilo que se chamam comissões de serviço. No nosso tempo, hoje não, porque a gente hoje vai de Lisboa ao Porto em meia dúzia de horas, para a Guarda, para Vila Real, a mesma coisa, mas, por exemplo, no passado, irmos para os Açores ou para a Madeira, ou irmos para a Guarda ou para Vila Real, era quase ir para o degredo. Portanto, não havia internet. Hoje, felizmente, há internet praticamente em todos os lugares, ou seja, o país está mais próximo. E eu, como não concorri,
portanto, os meus colegas do meu curso com quem eu trabalhava estão todos num ranking acima, e eu estou cá em baixo. Arrependo-me de não ter concorrido. Arrependo. Como é que lidaste com isso? Mas, é assim, fazer um bocadinho, desabafar com os amigos, desabafar com a mulher, e sobretudo fazer um bocadinho também de uma introspeção, a dizer, fui parvo, e assumir que o erro é meu, porque muitas das vezes é fácil a gente dizer que, a chefia podia ter feito mais alguma coisa, podia-me ter empurrado. Fizeram isso, eu tenho de dizer isso com verdade, tentaram que eu fosse, mas eu não quis arriscar, porque assim, como te digo, no primeiro ano da minha filha eu praticamente não a vi. Eu vinha, ou quando vinha, ela estava na AMA, porque a gente naquela altura que ela era bebê, a minha mulher também trabalhava, ela estava numa AMA, portanto eu fazia horários, eu dormia de dia, trabalhava à noite, ou passava uma série de tempos que não aparecia em casa, que ninguém sabia de mim, porque hoje todos nós temos telemóvel, às vezes nem a família, e aconteceu-me, uma das vezes, através do rádio, das comunicações da própria Polícia Judiciária internas, a minha filha estava no Hospital da Estefânia e eu fui a correr. Aí também quero dizer que os meus colegas foram todos 5 estrelas, nem se esperava outra coisa, mas que me ajudaram e me puseram, substituíram-me imediatamente para eu ir dar apoio à família. Mas lá está, eu não estava quando era da altura certa. E isso, pronto, é uma das coisas que a gente também tem que avaliar, e sobretudo às vezes temos alguma dificuldade, eu também, de admitir como verdadeiro. Não é? Olha, e com uma profissão tão desgastante, como é que tu recuperas a energia e fazes pausas? Olha, é muito difícil. E para te dar o exemplo e para te responder ao que estás a perguntar, é assim, nós fazemos pausas, é muito difícil. Primeiro que tudo, há um respeito muito grande na equipa, em que tu tentas ver quem tem filhos, em que alturas, com a história da escola e dos creches, como é que vais resolver essa situação, dar prioridade a essas pessoas. É assim que a equipa trabalha. Portanto, a equipa não é só trabalho, é também ajudar como é que nos enquadramos em casa, não é? Mas depois, para teres uma ideia, um dia eu estava de férias com a família em Portimão, houve um homicídio, era para aí agosto, e as pessoas de Portimão sabiam onde eu estava, porque não é grande, cruzávamos e às vezes até íamos jantar juntos com amigos que tinham trabalhado comigo e foram buscar para a resolução de um homicídio em Vila do Bispo. E eu trabalhei a noite inteira, a família no dia seguinte foi para a praia e eu fui dormir. Portanto, isto para dizer que mesmo de férias não é certo que nós possamos estar tranquilamente a descansar. Aprende-se. Olha, eu vou-te dizer uma coisa, eu tive alguns problemas no início da minha carreira, porque sempre trabalhei em horários normais e, portanto, não tinha problemas de dormir de noite, mas eu, com este tipo de horários, começar a dormir de dia eu não conseguia. Mesmo fechando os stores, eu tinha. Claro que tu dizes-me assim, então, mas como é que resolveste isso? Pelo cansaço. Eu, ao fim de uma semana de ter dificuldades de dormir, a segunda semana seguinte dormia que nem um passarinho. Claro. Mas também, pronto, é assim, não há nenhuma preparação, nem sabemos como é que a gente pode resolver estes casos. Mas Olha, há algum projeto que tu tenhas assim paralelo que não tenha nada a ver com o teu trabalho? Sim. Eu, por acaso, foi extinta agora porque morreram 2 pessoas. Nós tínhamos uma associação, fazia parte de uma associação, eu era vice-presidente, que era História e Património. Tenho uma pessoa de família, é o meu cunhado, é o reitor de Belas Artes, e nós fazíamos visitas do género das que o Centro Nacional de Cultura fazia. Assim, uma das mais gratificantes, tivemos 3 semanas na Índia, onde também tivemos em Goa e por aí fora, com visitas a monumentos históricos de influência portuguesa. Goa, Damão, Dio, Bassaim, etc. Portanto, essa era a outra. Eu estava responsável de fazer aí a parte informática, fazer a parte também de comunicação, e fazíamos visitas em Portugal, Braga, o país todo, fazer locais históricos previamente selecionados.
É uma das áreas que eu gosto muito também. E com um dia tão exigente, há tempo para ler? É fundamental. Sobretudo leres outras coisas. E qual é que foi assim a última leitura? O que é que estás a ler neste momento? Estou a ler, espera aí, até não te vou mentir, dá-me um segundo, que é Força. É um livro de um colega meu, é um colega meu do meu curso, que é poeta e escreve umas coisas. E eu também, é um dos projetos que eu tenho aí, de uma investigação também que eu tive, que eu quero ver se começa a escrever alguma coisa, que se chama A Hora do Lobo. Ele é César Afonso, Contos de Montezinho. É um dos livros que eu estou a ler agora. Há algum livro, para quem tiver curiosidade em saber como é que funciona a polícia, por isso um livro mais da tua área, que as pessoas possam ler para perceber um bocadinho melhor o dia-a-dia? Penso que não existe nada. Existem sobre temas, eles até são publicações do Sindicato do Pessoal da Investigação Criminal, que eu posso ver até se tiverem interesse, se alguém tiver interesse, mas tem a ver mais com a temática, por exemplo, na área do terrorismo, o terrorismo islâmico, o cibercrime, as diligências processuais, portanto é mais na orla interna. Não temos aí algumas pessoas, alguns coordenadores que fazem na área do processo e da investigação criminal. O Dr. José Brás fez aí sobre a parte da investigação, da parte processual, portanto, e das buscas, mas não há, apesar de haver alguma literatura, incrivelmente, tenho colegas meus que escrevem. Este colega meu, César Afonso, também escreveu um livro que é A Espada de Santa Maria. Portanto, tenho outros colegas que vão escrevendo assim umas coisas, mas porque faz parte, e às vezes, como nós fazemos algumas vigilâncias, nomeadamente desde os tempos em que, nestes tempos modernos, mais recentes, que temos os portáteis, porque eu já sou do tempo da pedra lascada, eu sou do tempo que não havia informática na Polícia Judiciária, eu minto, não havia informática, microinformática. Temos o sistema VAX VMS da Unix, incrivelmente, onde eu conhecia o nosso colega, o Jordão Moreno, e o próprio... sim. Conheci uma série de pessoas, porque nós tínhamos interação com eles na digital, o João Paulo Girbal, etc. Portanto, pessoas que eu mais tarde vim reencontrar noutro contexto, e portanto não há assim muita literatura sobre isso, infelizmente não há. E música? Há espaço para a música para quem trabalha nessa profissão? Eu vou-te dizer uma coisa. Eu tinha, como sabes, na polícia nós trabalhamos em brigadas de 2 a 3 pessoas, portanto, fechados, com portas, e eu quando fui começar a minha atividade na Microsoft em Open Space, costumo um bocadinho a habituar. Porquê? Porque se bem que agora a gente tenha auriculares e tenha tudo, eu trabalhei 10 anos com uma colega, que incrivelmente, é assim, eu, quanto à música, eu só conheço 2 tipos de música, de todo o espectro, que é a música que eu gosto e a música que eu não gosto. E qual é a música que tu gostas? Eu gosto de jazz, eu gosto de blues, eu gosto de música portuguesa. É assim, gosto de alguma música designada pimba, algumas acho que têm qualidade e pelo menos para o meu, não me martiriza o meu bichinho do ouvido. Portanto, é assim, há um conjunto de situações e a música... E aquela que tu não gostas? E aquela que tu não gostas? Aquela que eu não gosto, é assim, não gosto muito de metal, incrivelmente. Gosto de umas coisas, e atenção, quando eu me casei em 1980, eu, no dia seguinte, ainda fui ver os Nazareth, portanto, estás a ver que não é... Gosto de alguma coisa, e também o contexto de espetáculo às vezes também ajuda, mas não sou grande fã de metal. Mas pronto, é assim, gosto de algumas de Municipal, mas só uma ou 2. Portanto, sou muito seletivo. Por isso é que eu digo, há umas que eu gosto e outras não gosto. Como a minha colega estava exatamente como eu, é assim, por exemplo, gosto das bandas sonoras que tenho do Cirque du Soleil. Ok? Há
ou há só a música dos espetáculos deles. Epá, eu consigo estar a trabalhar, não me incomoda nada, ter uma música de fundo e estar a trabalhar. Se estiveres a trabalhar com uma pessoa numa sala, nós partilhávamos os dois uma sala e ela só dizia, olha, não tem problema nenhum. Às vezes apetecia e disse, olha, importas de pôr aquela assim, e eu punha aquilo, ficava, pá, e assim, um bom ambiente tem de ter música, assim. Sim. Eu por acaso confesso que houve uma vez que fui trabalhar numa empresa e estava como externo, não era colaborador da empresa, e que havia um colaborador que era uma sala com 4 pessoas e havia um colaborador que insistia em pôr Rammstein. Pois. E aquilo era muito difícil conseguir me concentrar, mas eu não tinha muita confiança, até que passado algum tempo eu lá me enchi de coragem e fui perguntar, olha, não é possível neste dia que eu só cá venho uma vez por semana não colocarem Rammstein? Eles fizeram-me esse favor e puseram ENAPA 2000. Mas pelo menos era uma coisa que mais divertida que se conseguia. Mais divertido. Temos letras com muita graça. Olha, e assim de uma perspectiva mais genérica, qual é o problema que tu estás a tentar resolver? Epá, neste momento, não sei se tenho. Eu estou já, como te disse, estou pré-reformado. Portanto, nós aos 60 anos perguntam-nos se nós queremos continuar. Ou seja, eu aos 60 anos sou posto no olho da rua e perguntam-me se eu quero continuar. Eu tinha tido um convite para a presidência portuguesa atual, e eu declinei, porque tenho, como te disse, assim, se a minha família, nomeadamente a minha mulher, passou tanto tempo a segurar a barra, pá, eu agora acho que tenho o dever de vir fazer companhia. Se calhar ela tem outra opinião, mas pronto, essa é a ideia, é estarmos aqui, e aproveitar também. Eu até agora tenho sido uma pessoa, pá, bastante saudável, espero continuar, se bem que eu sei que se aproxima aquela idade onde a gente começa a ter avarias. Portanto, eu não posso arriscar de ir trabalhar mais 2 anos. Fizeram-me um convite para ficar mais 2 anos. Pá, eu não sei como é que vai ser o meu estado de saúde daqui a 2 anos. Portanto, agradeci o convite e a honra, foi uma honra de me convidarem para eu continuar. Pá, mas tem lá gente jovem, como eu fui na altura, se bem que os quadros hoje estão mais depauperados. Portanto, entraram agora o ano passado, finais do ano passado, 150 pessoas, mas são pessoas que, apesar de já serem licenciados, coisas que quando eu fui admitido não era necessário, portanto ainda faltam, estão muito verdes, aquilo que a gente chama verdes, precisam agora da experiência, do acompanhamento com o resto das pessoas. Portanto, isso vai acontecer e rapidamente. A casa, só para teres uma ideia, a polícia devia ter no quadro da investigação criminal 2.250 pessoas. Chegámos em meados do ano passado aos 3 dígitos. Tínhamos 980 e tal. Portanto, agora entraram mais 100 e tal, já está nas 1000 e poucas. Epá, para Portugal continental é muito pouco. Continental e, enfim, para as Açores e Madeira. Praticamente metade do que deveriam ter. Exatamente. Sim. Olha, e na tua longa carreira, qual foi assim o melhor conselho que tu alguma vez recebeste? Olha, eu não posso isolar nenhum, mas eu vou-te dizer uma coisa. Quando eu entrei em 1985, fui deixado a cargo de pessoas já de muita idade que tinham vindo das ex-colónias e que tinham sido incluídos porque estavam na investigação criminal. Tenho muita saudade pela proteção e eu agora que saí, que fui responsável por estagiários, tentei executar da mesma forma. Que foi, por exemplo, nós tínhamos um caso de firmas fictícias, foi muito conhecido aí na altura meados dos anos 80, meados e finais. E a Polícia Judiciária, enfim, o Tribunal de Contas, só para terem uma ideia, teve para aí uns 4, 5 meses sem nos pagar salário. Eu recebi o dinheiro todo, ninguém deve nada, mas foi um bocadinho moroso. E nós andávamos a trabalhar fora, a comer fora, a gastar dinheiro, porque temos cantina, nós íamos à cantina, não podíamos ir à cantina, tínhamos de gastar dinheiro e não tínhamos dinheiro para gastar. Havia pessoas e havia os colegas mais velhos que pegavam em nós e levavam-nos para o restaurante. E então a gente dizia, olha, eu vou
comer maçãs. Não, tu estás a trabalhar bem, tu comes o que eu comer. E eles pagavam-nos o almoço. Eu, na altura, fiquei com a ideia que seria posto uma despesa e que a polícia pagaria aquilo. Eu hoje tenho a certeza que foi pago do bolso deles. Portanto, é assim, foi de uma grandeza, foi de hoje a gente sentir que algumas situações, mesmo perigosas, de investigação pura e dura, em que eles estavam presentes e davam-nos força, sem dizer assim, olha, não faças isso, estás a fazer mal. Ou seja, em vez de nos estarem a dar força para baixo, empurravam-nos para a frente, mas pondo a mão por cima, e tu sentias que eles estavam lá. Isso foi uma coisa que me marcou bastante e que eu, mesmo agora nesta fase final da minha carreira, porque já fazia muita formação, nomeadamente para estes cursos que entraram agora, eles fazem o curso de preparação, o curso inicial, e depois, quando são colocados nas unidades, cada uma das unidades dá-lhes, entre aspas, a especialização, e eu na área do cibercrime coube-me a mim ser um dos que fez parte desse grupo, e tentei fazer a mesma coisa. E acho que foi uma experiência muito boa na minha vida, que isso sim, para além de amizade, é camaradagem pura. E é assim, é preciso serem pessoas muito boas, muito... como diz aquela máxima, um homem com O grande, não, com H, mesmo um H muito grande, porque acho que foi e pessoas muito a darem-nos conselhos de vida, que foi a vida deles, que era uma vida mais difícil, porque houve pessoas da geração anterior à minha que, se não andassem de camisa e gravata, tinham processos disciplinares, isto na Polícia Judiciária. Portanto, logo a seguir a 1974. Olha, e agora uma pergunta, só mesmo para terminar. Há alguns dos processos que a Polícia Judiciária é envolvida são mais mediáticos, outros são mais discretos e só são notícia quando estão concluídos. Este mediatismo prejudica a investigação e prejudica a vossa atividade, ou é benéfico porque vos dá alguma visibilidade ou outras vantagens? Olha, obrigado pela pergunta, sabes? Em 99% das vezes, e eu já te digo qual é o 1%, prejudica, ok? Faz muito som à volta. Depois, se tivermos tempo ou no outro dia, posso dar alguns exemplos. Concretamente na área da pedofilia, assusta as pessoas apagam. Nós tínhamos aí uma investigação, os alemães tinham-nos pedido ajuda com IPs fixos. As pessoas apagaram as imagens, mas essas imagens tinham os alemães. Entretanto, a pessoa voltou a reinstalar a máquina e tinha lá o mesmo IP fixo, usou o mesmo e, portanto, prejudicou. Há outros que prejudicam, 99% das vezes prejudica. No entanto, 1%, porquê é que eu digo 1%? Muitas das vezes nós podemos ter como técnica de investigação, como tática, técnico-tática, eu posso querer provocar que as pessoas digam alguma coisa. E aí nós pedimos, através do nosso departamento de comunicação, que faça um determinado específico que nós estudamos e que nós queremos que seja feito daquela maneira. Isto porque de forma a ver se alguma das pessoas ou entidades ou questões que nós queremos se mexem, e nós conseguimos fazer isso. E essa é a parte, mas lá está, é sob o nosso controlo. Todo o resto é sempre ruído. Sobretudo um dos casos mais recentes que estiveste envolvido. Os casos mais recentes, nomeadamente o Rui Pinto, por exemplo, só prejudica porque muitas das vezes as pessoas ou fazem ou participam porque querem, ou às vezes é porque também têm interesse em mostrar o que o senhor colabora ou que está a ser espremido, como sei vulgarmente que se diz, e por aí fora, percebes? É assim, vamos ver, mas à partida é pernicioso sempre. E a opinião pública ter conhecimento disso acaba por, antes de vocês fazerem o vosso trabalho, a opinião pública já fez a sua opinião. Por isso... repara uma coisa, é preciso dizer isto, mesmo como dizia o artista, o Hermano José, com frontalidade.
A Polícia Judiciária investiga. Nós investigamos para condenar alguém que tenha feito um determinado ilícito ou para ilibar alguém que tenha sido vítima de uma denúncia caluniosa, que também há. Portanto, nós trabalhamos para a verdade. E essa questão, muitas das vezes, da manipulação, do dizer, do fazer, há uma coisa que eu tenho muito orgulho de pertencer à Polícia Judiciária exatamente por esse sentir. Às vezes, os elementos, como eu te disse, são da Polícia Judiciária, são o elemento mais fraco. E eu não posso agora pronunciar, nomeadamente neste caso que está agora em julgamento, há nomes que vêm a lume que estão, se não forem devidamente enquadrados, porque isto é a história do copo meio cheio ou meio vazio. A história é verdadeira ou é falsa? E se tu não tens o contraditório, eu posso dizer que o Luís Gonzaga é a melhor pessoa do mundo, ou posso dizer que o Luís Gonzaga é o maior bandido no mundo. Agora, vamos deixar o Luís Gonzaga defender-se. E é isso que muitas das vezes, e nomeadamente e concretamente a comunicação social, inflama. Por exemplo, vou-te dar um exemplo. A questão dos fogos postos está estudado. A Polícia Judiciária todos os anos pede à comunicação social não mostrem os fogos a arder. Pessoas com problemas psicológicos, portanto, têm a exclusão da ilicitude, lançam fogos porque gostam de ver os fogos a arder. Se não passarem, mas no entanto, para tu teres tempo de antena, para tu teres a supremacia sobre o canal A ou sobre o canal B, incondicionalmente vais lá cair. É prejudicial. E assim é complicado. Vítor, muito obrigado pelo teu tempo. Foi um prazer estar aqui à conversa contigo. Creio que para os nossos ouvintes também terá sido muito útil e benéfico, e também com uma certa curiosidade. Obrigado pelo teu tempo. Até uma próxima oportunidade e continuação de um excelente trabalho na Polícia Judiciária. Obrigado e até breve. Até breve. Aos nossos ouvintes, já sabem, segundas-feiras às 7 da manhã, podcast Produtividade Consciente. Continuem a subscrever, enviem-nos as vossas sugestões e boa semana.